Olá, graça e paz. Aqui é a pastora Kelly. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento básico de ministério profético. Hoje eu quero falar sobre o ministério profético quando ele leva a reconciliação, aproxima do Senhor, revela o coração. E Coríntios 2 Coríntios 5, 17 e 19 diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos deu um ministério de reconciliação. Qual é a mensagem? Reconciliação. Não é apenas um chamado para alguns, mas é para todos os cristãos. E o que é uma reconciliação? É restaurar relacionamento, restaurar alianças, trazer de volta aquilo que estava distante, reatar aquilo que foi quebrado, é restaurar. O pecado afastou o homem de Deus, mas Jesus veio para reconectar o homem ao Pai. Sei o que estamos fazendo afasta as pessoas de Deus. Se o que nós estamos fazendo afasta as pessoas de Deus, não vem do coração dele, não vem do coração do Pai. Quando o exortamos e que afastamos pessoas do Senhor, muitos anos a igreja usou palavras proféticas de condenação e de julgamento que afastaram pessoas da igreja. Nós vemos igrejas de uso e costume, com muitas leis, com muitas costumes, e quanto mais rigor, mais palavras duras, mais revelação era, quanto mais justa era a cultura da igreja, de uma forma que era falado de forma ríspida, era o poder do Senhor, daquele Deus, aquele Deus que chegava a ser mal, né? E não é isso que, até no Antigo Testamento, você vê a bondade de Deus o tempo todo. Você vê a bondade de Deus em cada detalhe. E que foi deturpado a imagem de Deus e que muitos se afastaram de Deus porque viam a igreja como referência de Deus. E se Deus era a igreja, ele não conseguia viver nesse ambiente cruel, duro, de julgar, de condenar. Mas o ministério profético, na nova aliança, ele veio para restaurar isso. Ele veio para restaurar e que é um novo tempo que o Senhor está levantando, uma nova geração de profetas que profetizam segundo a nova aliança, que profetizam trazendo a realidade do céu aqui na terra, revelando identidade, liberando esperança, apontando destino, conectando pessoas ao amor de Deus, aquelas pessoas que estavam afastadas, machucadas, que o Senhor tem usado da boca de profetas, que o Senhor tem usado da boca de pessoas sendo usada por Ele para reconciliação, não apontando os seus defeitos, suas falhas, seus pecados, seu desalinhamento, mas apontando o seu destino, sendo chave para que possa acessar o reino de Deus. Que o que profetiza fala para edificação, exortação e consolação. A edificação, ela levanta, a exortação, ela encoraja, ela ajusta com amor. Há uma comparação dentro de si daquilo que o Senhor criou para que você fosse e aquilo que você está sendo. E há uma busca dentro de nós, há uma busca sempre querendo estar conectada ao Criador. Existe uma busca, um vazio dentro daquele que está afastado do amor do Senhor. E uma palavra profética, que vai liberar um destino, que vai liberar a identidade, vai levar nesse lugar de reconciliação. O verdadeiro profético é aquele que aproxima, ele nunca afasta. Ensine com equilíbrio. Sim, o pecado ele existe, sim, haverá juízo, mas o nosso papel não é condenar, é reconciliar. Quando o foco vira julgamento, perdemos o coração do Pai. Quando destacamos mais o erro do que a redenção, distorcemos o evangelho do amor. O reino, ele é poder, mas ele é manifestado através do amor. Jesus não morreu para te dar argumentos contra as pessoas, mas para nos dar uma mensagem de salvação, uma mensagem de reconciliação com Ele. Nós entramos no reino pela graça, mas às vezes nós queremos que os outros entrem pelas obras e esquecemos pela graça derramada sobre as nossas vidas. Isso é incoerente com o Evangelho. Em Efésios 2, 8, fala que não foi por mérito, foi por amor, foi por Jesus.
Se foi por graça para mim, eu preciso continuar sendo graça para os outros. E vamos viver isso no nosso dia a dia, sabe? Antes de falar alguma coisa, antes de decretar alguma coisa, antes de criticar alguma coisa, você diante das pessoas, quando você for falar com as pessoas, isso aproxima ou afasta essa pessoa de Deus? Sabe? Quando nós somos profetizar, orar, procure o ouro, não procure o desalinhamento, nem a falha, libera a identidade, não a acusação. Que no nosso ministério nós possamos ser pontes e não muro, que nós possamos ser voz da esperança. Em nome de Jesus, que os corações sejam alinhados com o teu Espírito Santo, que nos ensina a ver como o Senhor vê, nos dá palavras que curam, que restauram, que aproximam, que nunca usemos o profético para ferir, acusar, apontar, mas para reconciliação. Faz de nós ministros da reconciliação, em nome de Jesus. Que o verdadeiro profético não revele o erro das pessoas, mas revele o amor de Deus por elas. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, efetua o seu próprio aumento para edificação em amor. E vamos falar dos últimos dias, né? Os últimos dias é um tempo de derramamento. Existem os últimos dias e o último dia. Mas nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo um tempo de derramamento. Atos 2, o que começou no Pentecostes, continua hoje. O Espírito Santo está sendo derramado sobre todos, e não é para poucos, é para os filhos, é para as filhas, é para os jovens, é para os velhos. Os últimos dias serão dias de acesso, ativação e voz de Deus sendo liberada. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo esse derramamento. Deus, ele quer falar hoje. O profeta é para edificar, não é para excluir. O profético hoje é para revelar a identidade. Vossos filhos e filhas profetizarão. Profetizar não é acusar, é revelar quem a pessoa é em Deus. O Espírito revela o propósito, a identidade, o destino. O verdadeiro profético aproxima, leva a reconciliação, não afasta Deus. Deus está levantando filhas e filhas conscientes. Uma geração de que sabe quem é em Deus. E existe o dia do julgamento. Existe o último dia, mas não é a nossa função. Esse dia é real. Malaquias 4, 5 fala de referências do juízo. Esse dia é real, mas quem julga é Deus, não somos nós. Nós andamos no derramamento dos últimos dias. Não fomos chamados para anunciar condenação. Fomos chamados para reconciliação. Quando você tenta julgar, você sai da função profética e entra em um lugar que não é seu. Que possamos profetizar para reconciliar, não para condenar. Estamos nos dias gloriosos, não nos dias terríveis. O profético, ele vem para curar, para restaurar, para atrair para Deus. O profético dos últimos dias revela o coração de um Deus que quer reconciliação, que quer salvação, que quer aproximação, não afastar. Nós não levamos pessoas ao julgamento. Nós levamos pessoas a um encontro com Deus. Que você possa se levantar como filha, como uma filha dos últimos dias, que profetizará reconciliação, edificando, em nome de Jesus. Até a próxima aula.